Um filme confuso sobre trauma, culpa e repressão está disponível na Amazon Prime. Neste filme comento sem com spoilers sobre o filme Boa Noite, Mamãe. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, bem-vindos ao meu canal. E bem, esse filme Boa Noite, Mamãe de 2022 é um remake americano de um filme austríaco homônimo de 2014. Infelizmente eu não consegui assistir a versão original, até tentei, mas não encontrei nenhuma plataforma, então eu não tenho como fazer aqui uma análise comparando esses dois filmes. Mas pelo que eu vi em alguns trechos espalhados aí pelo YouTube, a versão original parece ser mais sádica, mais violenta do que essa versão agora atual, porque essa versão ela acaba enfatizando mais uma carga dramática psicológica. Até a descrição do filme diz que é um filme de terror, mas eu não enquadraria assim um filme de terror, mas está mais para um suspense e um drama. E se você está gostando do vídeo, já te convido a deixar o like aqui no canal, é muito importante a sua contribuição, e também se você não está inscrito, se inscreve para fazer parte dessa comunidade. A trama gira em torno dos gêmeos Elias, interpretado por Cameron Crowe, e Lucas, interpretado por Nicholas Crowe. E só uma observação, gente, que fofurinha de irmãos. O pai dos meninos vão deixá-los na casa da mãe, só que quando eles chegam à casa da mãe, eles têm um estranhamento porque a mãe está com a cabeça enfaixada. E aí surgem as dúvidas, por que ela está desse jeito? Além de ela agir de forma bem estranha com eles. A mãe deles, interpretada por Naomi Watts, vai impor algumas regras aos meninos, como não convidar amigos, não entrar no quarto dela e no escritório e também não invadir o barracão, que é o nome que apareceu na legenda, porque eu assisti o filme legendado. Então os meninos vão achar tudo isso muito estranho, além também de que ela costumava cantar antes de eles dormirem e ela não faz isso. Ela parece ser uma mãe mais fria, mais sensível, diferente daquela mãe do passado, que era uma mãe dócil, uma mãe presente. Então o que eles vão pensar? Essa mãe é uma impostora. Ela não é a nossa mãe de verdade. Pra mim foi um filme bem interpretado e eu dou destaque aqui por Cameron Crowe, que interpretou o Elias, e também para Naomi Watts. E assim, uma dica, né? É importante diferenciar os irmãos. Inclusive, na segunda vez que eu assisti com esse foco de diferenciar os dois, porque eles são idênticos. Então, muitas vezes eu não sabia quem era o Elias e quem era o Lucas. Mas aí eu deixei pra lá, eu falei, vou assistir no filme assim mesmo, sem saber quem é quem. Acho que essa questão de saber quem é Lucas, quem é o Elias, não vai fazer diferença, mas faz. Boa Noite, Mamãe aborda como algumas pessoas acabam utilizando do escape, da negação, para conseguir lidar com o trauma. E aí eu não posso falar mais, porque senão vai ser um spoiler. O que eu vi é que esse filme não está sendo bem recepcionado pela crítica e nem pelo público. Eu acredito que sejam porque essas pessoas assistiram à versão original, então essa nova versão tenha causado um certo estranhamento. Não achei um filme maravilhoso, mas também não achei um filme péssimo. Eu diria que na primeira vez que eu assisti foi um filme bem confuso, mas isso reflete no próprio final do filme. E aí, assistindo a segunda vez, eu vi que o filme tinha, assim, uma coerência. Apesar de que na primeira vez que eu assisti, logo, esse ponto de virada que vai aparecer no filme acabou sendo uma surpresa pra mim, acabou não me impactando. Eu não esperava, não foi algo previsível, mas também não me causou um impacto. E essa questão do impacto, eu acredito que tenha sido porque eu achei um filme ambíguo. Como eu falei, eu não assisti a versão anterior, então deixa aqui nos comentários se você já viu, o que você achou dessa nova versão, se ela foi realmente necessária, porque atualmente está tendo esse boom de remake, de prequela, de sequências de filmes e muitas vezes não são necessárias. Não sei se foi esse o caso desse filme. Resumindo esse filme, pra mim foi um filme desorganizado. Mas depois, parando para pensar, eu vi que essa desorganização reflete na própria trama e talvez tenha sido de fato essa a proposta do filme. Ele foi um filme assistível, ele dá uma travada em alguns momentos, apresentando um ritmo mais lento, mas para mim isso não foi um impedimento. Então, se você gosta de filmes mais frenéticos, quer assistir mesmo um terror, talvez esse filme não seja para você. E o filme também ele deixa alguns pontos em aberto para fazer com que o espectador fique pensando em tudo que aconteceu. É o que eu vou comentar agora na parte com spoilers.
Agora eu vou comentar sobre o filme com spoilers, então se você ainda não assistiu ao filme, pausa o vídeo e depois volta aqui pra gente comentar sobre aquele final confuso de Boa Noite, Mamãe. Mas o que aconteceu? Porque o início do filme, ele meio que manipula o espectador, dando direcionamento de que a mãe dos meninos seria então uma pessoa má, de que talvez ela fosse de fato uma impostora. Eu imaginei isso. Eu imaginei que aquela mulher é uma impostora, que talvez ela estivesse escondendo a mãe naquele barracão. Mas não, né? O filme, ele toma outro rumo quando a gente entende que, na verdade, o Elias, ele sofre de psicose, então ele vive nesse limiar entre realidade e fantasia. E ele faz a gente acreditar que o irmão dele está vivo, que o irmão dele está todo o tempo ao lado dele, mas tudo não se passa de um delírio, de uma alucinação dele. É quando no último ato dá aquela reviravolta em que a mãe o leva até o barracão e ela menciona que ele matou o irmão acidentalmente com uma arma, porque o Elias ele não sabia que a arma estava carregada. E aí no início do filme a gente vê os meninos entrando no barracão, os meninos, né? O Elias, na verdade, e a câmera dá aquele foco em uma pilastra do barracão com tipo um furo de uma bala, mas eu nem toquei que fosse uma bala. E ao longo do filme também ele mostra o Elias jogando no celular do pai, que ele fala um celular velho, né? Quem dera se tivesse um celular velho daquele, um iPhone, sei lá, 12, jogando um jogo de armas. Em um momento também da cena aparece o Lucas segurando a arma e depois é o Elias que tá segurando. Então o filme ele foi deixando pistas. Eu acredito que o filme não tenha me surpreendido tanto no final, porque o Lucas, ele aparece no filme mesmo quando não é mostrado o ponto de vista do Elias. Então é uma cena em que o Elias ele tá encostado assim na mãe, vendo televisão, e ao lado a câmera mostra o Lucas. Então é como se a câmera estivesse pegando um ponto de vista mesmo da realidade. Então para mim a todo tempo o Lucas era real. Eu nem cheguei a cogitar que fosse imaginação do Elias. O filme, ele também faz um prenúncio do que pode acontecer com a mãe, porque quando eu vi, por exemplo, o rosto dela enfaixado no início do filme, eu pensei que talvez tivesse sido uma queimadura, um acidente, e também a forma como o Elias, ele tem um pesadelo, que eu até pensei que não fosse o pesadelo, que de fato aquilo estivesse acontecendo, mas não, era... Não sei se era alucinação ou se era pesadelo do Elias, em que ela aparece, né, arrancando toda a sua pele. Ela fica com um aspecto como se fosse o corpo todo queimado. E isso faz conexão com o final, que é quando ela vai levar o Lucas no barracão e quando ela menciona que ele tinha matado o irmão acidentalmente, ele se lembra, mas ao mesmo tempo que ele está se lembrando, ele reluta para não ter aquela lembrança. Ele quer continuar negando porque é muito difícil lidar com a realidade. E aí é quando ele empurra a mãe, e aí sem querer a luz, né, acaba caindo ali no barracão e acaba acontecendo todas aquelas chamas naquele local, e ele sai correndo e deixa a mãe ali no local e ele olha, então a mãe tendo aquele fim queimada. E é nesse momento então que ele vai ter aquela alucinação, vai ver a mãe e também o irmão, agora os dois mortos, e a mãe dizendo para ele como era forte. Mas eu me questionei também se de fato a mãe dele morreu. Essa é uma teoria minha. Porque como o filme aborda esse aspecto da perturbação psicológica do Lucas, ele não consegue viver em uma realidade, talvez naquele momento do barracão, nas cenas finais, tenha sido uma alucinação dele. Ele tenha pensado que a mãe dele estava ali naquele momento, mas na verdade não. Era tudo coisa da cabeça dele e a mãe dele estava dormindo, estava em casa. Mas pensando literalmente aqui no filme, em toda a cena que a gente viu, tudo indica que, de fato, a mãe dele tenha morrido. E eu pensando dessa forma, que a mãe dele morreu, eu imagino o quão deve ter sido difícil para ele agora lidar com essas duas culpas. Porque ele já não estava conseguindo se recuperar dessa questão da morte do irmão e agora ter que carregar também esse trauma de ter matado a mãe acidentalmente. E fica muito em aberto. O que será que aconteceu com Elias? Como será que ele prosseguiu com a vida dele? E é importante abordar essa questão da perspectiva do Elias,
porque é uma cena em que a mãe aparece falando ao telefone, dizendo que não aguenta mais, fingir, e nisso Elias ele está escutando. O que eu pensei? Ela não gosta dos meninos. E também ela talvez não esteja mais aguentando fingir que seja a mãe dele, caso ela não seja. Na verdade, ela já não estava mais aguentando fingir que o irmão do Elias estava morto, que foi ele que matou, porque em alguns momentos o Elias fala para ela nós, incluindo o Lucas, e ela aceita com naturalidade, porque ela sabe que vai ser difícil para o Lucas aceitar que o irmão dele já não está mais ali, que é tudo imaginação dele. E foi na segunda vez que eu assisti que eu percebi que a mãe sempre olha para o Elias, ela ignora totalmente o Lucas. Em todas as cenas, ela sempre está em direção ao Elias. E até mesmo na cena inicial, quando o pai deixa o Elias na casa, ele fala apenas com Elias, como se o Lucas não existisse. O filme causa esse emaranhado na nossa cabeça, porque ele dá esse direcionamento de que a mãe é uma pessoa ruim, ou de que ela pode ser de fato uma impostora, e é quando tem aquele boom, aquela revelação de que, na verdade, o Elias, ele sofria de perturbações mentais. E essas perturbações que causam essas confusões na cabeça dele, para mim refletiu na própria estrutura do filme, de fazer com que a gente ficasse se questionando, será que aquilo aconteceu? Como, por exemplo, foi essa cena final da mãe. Será que a mãe mesmo estava ali naquele barracão? Será que era imaginação dele? Ou será que era realidade? E o filme vai estruturando assim, nesse limiar entre realidade e fantasia. Já assistiu ao filme? Deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. Foi bom? Foi uma péssima experiência? Deixa aqui, eu quero muito saber. E a gente se vê então até o próximo vídeo.